Hoje a nossa reflexão tem a alegria de celebrar o primeiro dia de dezembro. Estamos na iminência, já contando em contagem regressiva para a grande virada do ano 24 para 25. Eu espero que seja um mês cheio de alegria, de conclusão, pontos finais necessários para essa grande virada e que Deus possa nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais e que nós possamos realmente estar com o coração grato, cheio de alegria e grandes emoções, com certeza, para concluirmos esse tempo incrível que Deus tem nos dado. Para celebrar esse último mês do ano de 2024, hoje nós vamos falar sobre pais espirituais ou paternidade espiritual, simbolizando aquela alegria que podemos ter de gerar filhos pelo nosso útero espiritual e temos esses filhos conduzindo num discipulado, no acompanhamento de perto e podermos ter essa alegria dessa geração, desse fruto forjado dentro do nosso cuidado espiritual, num acompanhamento maravilhoso que é possível quando nós vamos desafiar os adultos da igreja a cuidarem dos novos, dos mais jovens e deixar uma herança como a Bíblia do Velho Testamento ao Novo vai falar sobre essa herança, sobre essa paternidade espiritual e que está tão marcada, não só na Bíblia, mas também na história da igreja, e que nós podemos dar continuidade a esse fruto maravilhoso que é essa geração de filhos da nova geração. Paulo se refere a Tito, Paulo aqui é nossa inspiração hoje, ele se refere a Tito como um verdadeiro filho segundo a fé comum, está lá em Tito 1,4, e a Timóteo como um verdadeiro filho na fé e um amado filho em 1 Timóteo 1,2 e 2 Timóteo 1,2. Tito e Timóteo, com certeza, não eram filhos biológicos de Paulo, mas ele os considerava como filhos espirituais. Os primeiros cristãos eram frequentemente rejeitados por suas comunidades ou repudiados por suas famílias. Portanto, o vínculo da família de Cristo incluía a criação de uma nova ordem de pais e filhos. Jesus aludiu a tal fato quando disse a Pedro que os que desistem de suas famílias por ele e pelo Evangelho receberão em troca irmãos, irmãs, mães e também filhos. Quero ler para vocês o texto da nossa meditação hoje, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 28 em diante, que diz assim: Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Eu li do versículo 28 até o versículo 31. Os pais espirituais na igreja primitiva tinham a oportunidade de ajudar a educar os seguidores de Cristo que experimentariam a presença e o poder de Deus atuando em suas vidas. Tal tarefa envolvia participação ativa e geralmente diária na vida da criança na fé e seu aconselhamento contínuo, um discipulado profundo em como viver a vida cristã na igreja e na comunidade. Através dos séculos, o papel dos pais espirituais sofreu algumas mudanças. Primeiramente, eles devem empenhar-se para gerar no filho espiritual amor pelas Escrituras,
compromisso de um relacionamento pessoal com o Senhor e vínculo com um corpo que se chama igreja, organizado de crentes no qual o novo convertido, né, a criança espiritual que está chegando, pode servir ao Senhor e ser edificado na fé. Além disso, eles têm a oportunidade de orar com e pelo filho espiritual, motivando sua comunicação pessoal e contínua com Deus. O papel dos pais espirituais, né, do quem gera filhos no útero espiritual, é de fundamental importância ainda hoje. Quando nós falamos de Paulo, porque gerou esses filhos como Tito e Timóteo, mas essa experiência ela deve continuar motivando e provocando a igreja ainda hoje a cuidar dos novos, a ter um olhar carinhoso, generoso, atento aos que estão chegando na comunidade da fé e os mais velhos ter esse cuidado, essa alegria, essa marca de poder ajudar, fortalecer e também levar essas pessoas a ter um relacionamento profundo com Deus. Eu me considero uma pessoa muito abençoada, porque desde que fui gerado nas entranhas espirituais, né, no útero espiritual, tanto da minha irmã Zulmira como do meu cunhado e amigo pastor Admiro, sempre eles cuidaram da minha fé, e aqui em Fortaleza eu tive a alegria de ter pastores, como o pastor John Clark, irmã Norma, pastor Lucas, irmã Dolly Lucas, em memória, né, boa parte deles, eles sempre cuidaram de mim muito de perto, e amigos como Abraão, né, Nonato, Raimundo e tantos outros cuidaram da minha vida espiritual, e aqui estou, para a glória de Deus, caminhando. Ainda hoje conto com as orações de muitas pessoas da minha igreja, a quem eu agradeço, e eu diria que, assim como eles fizeram por mim, eu continuo fazendo por outros. Esse é o desafio do primeiro dia de dezembro de 2024. Eu espero que você também possa cuidar de outros e levá-los à presença de Cristo para um discipulado profundo, contínuo e frutífero para a glória de Deus. Deus nos abençoe, um ótimo dia e que Deus nos abençoe. Amém.